Então, povo de Deus, eu quero convidá-los agora a pegar suas Bíblias. Pegar suas Bíblias, de preferência a sua Bíblia física, a sua Bíblia de papel. A pegar sua Bíblia e abrir ela em Deuteronômio, porque nós vamos juntos agora ver o que mais Deus tem para falar para nós a respeito da nossa fé e da nossa batalha contra a alma. O bom combate da fé, lembra que falamos semana passada? O bom combate da fé, ele é combatido na mente. Então, abra aí sua Bíblia e enquanto você pega sua Bíblia, nós vamos orar juntos. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pela Tua presença aqui, Pai. Que a Sua palavra, que é o nosso alimento, que é o nosso pão, encontre guarida em nossos corações e que todo pensamento esteja cativo à obediência da Tua palavra. Nós cremos no Teu Espírito que nos capacita a aprender, que nos capacita a compreender a Tua palavra e que também, Senhor, nos capacita a pregar. Então, me auxilie, Senhor, em nome de Jesus, para que eu possa levar a Sua palavra conforme a Tua vontade, Pai, para que os corações sejam alcançados e as vidas sejam edificadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, nós falávamos na semana passada a respeito da vida cristã e de como nós não devemos deixar que os pensamentos que são contrários à palavra de Deus entrem na nossa mente. Nós citamos alguns versículos que falam sobre como a mente deve ser posicionada propositadamente, como nós devemos, com a nossa intenção, aquietar os pensamentos e enfrentar as emoções e os sentimentos que sejam contrários àquilo que Deus diz, e que nós devemos enfrentar o medo, devemos enfrentar a angústia, devemos enfrentar o desânimo e fazer justamente o oposto daquilo que eles querem que a gente faça. Se o medo e o desânimo quer que a gente fique em casa, o que a gente tem que fazer é sair, ir para a rua. Se o medo quer que a gente não vá trabalhar hoje, se o desânimo quer que a gente não vá para a igreja hoje, o que a gente tem que fazer é ir para a igreja. Amém? Se o cansaço quer impedir você de ler sua Bíblia, o que você vai fazer é pegar sua Bíblia e ler. Porque sempre a carne vai militar contra as coisas do Espírito. A carne sempre vai militar contra as coisas que são de Deus. E não devemos jamais nos deixar ser vencidos pela carne. Acredite, quando você alimenta a carne, e é isso que a gente vai falar hoje, quanto mais você alimenta a carne, mais difícil fica o bom combate da fé. Porque quanto mais você alimenta a carne, mais você a fortalece. E quanto mais você fortalece a sua carne, mais você vai ter que se esforçar para derrotá-la. Isso não é somente espiritual. Você não precisa ser um grande entendedor da Bíblia para ver que isso é fato. Por quê? Porque nós encontramos vários profissionais da área de educação física, da área da nutrição, falando exatamente a mesma coisa. Os hábitos. Lembra disso? Acho que alguns psicólogos também falam. Os hábitos que alimentamos são aqueles que vão nos libertar ou nos prender. Isso é algo muito importante, porque eu, vou falar um exemplo meu, gosto de correr. Mas meu amigo e minha amiga, é tão difícil você criar o hábito de correr. Porque você imagina, você tem que vencer primeiro o sono, que eu quero correr de manhã cedo, então eu tenho que acordar cedo para correr. E depois você tem que vencer a preguiça, porque a vontade é ficar na cama. Independente de estar com sono ou não, a vontade é ficar na cama, porque o corpo naturalmente não quer correr. Depois você tem que vencer o cansaço, que na hora que você está correndo, a vontade que dá é de parar. Mas você precisa sempre ficar focando e se disciplinando. Não, vou terminar a corrida, vou terminar a corrida, vou terminar a corrida. E glória a Deus que a gente consegue terminar. Mas já está bem uns 2 meses aí que eu tô sem correr, viu? Imagine. O hábito é uma coisa que pode nos levar para frente ou pode nos atrapalhar na nossa caminhada. Então, precisamos ter o hábito de alimentar o Espírito. Então, como alimentamos o Espírito? Alimentando o Espírito, a gente fortalece o nosso verdadeiro ser, o nosso eu interior, e, consequentemente, a gente consegue ficar mais forte contra as ciladas do inimigo, contra as coisas que a mente cria e contra a carne. Todos nós sabemos quais são as disciplinas espirituais. Devemos ler a Bíblia, devemos meditar na palavra de Deus, devemos orar, devemos buscar a Deus, devemos ter momentos de louvor, devemos jejuar, devemos servir ao Senhor na sua igreja. Todas essas coisas fazem parte da vida com Deus e da piedade, né? Lembra? A
piedade para tudo é proveitosa, disse o apóstolo Paulo. Porém, uma coisa precisamos fazer, e digo eu, esta é a coisa mais importante. Não somente eu digo, mas também o Senhor diz. Por quê? Tudo parte de um ponto em que você sabe quem você é. E que você sabe quem Deus é para você. Quando você está no ponto de que você sabe quem Deus é para você, você o busca. Estou correto? Todos nós sabemos que Deus é importante para nós. Todos nós reconhecemos que Deus é bom, de que Ele é nosso Salvador. Mas existe sempre algo a mais que precisamos fazer com Deus. Lembra do profeta, em que o anjo chega para ele e dá para ele uma vara de medir, e ele vai medindo o rio, e todos nós hoje temos aquela profecia como simbólica que diz a respeito da nossa vida com Deus. Ele andou enquanto tinha águas nos tornozelos, mas não era suficiente, então o anjo fez ele andar mais, para ter água nos joelhos, mas não era o suficiente. Depois ele andou mais, até ter a água na altura dos lombos, e não era o suficiente. Então ele andou mais, até chegar no profundo rio, em que ele não tinha mais controle do próprio corpo, porque o rio carregava ele. Todos nós sabemos hoje que precisamos estar mais profundos no nosso relacionamento com Deus. Mas isso só vai acontecer se nós seguirmos um exemplo que Deus deixou em Deuteronômio, uma instrução que Deus deixou para o seu povo. Eu queria que você abrisse lá, no capítulo 6 de Deuteronômio. Aqui no versículo 4. Deuteronômio 6, versículo 4. Anota aí na sua Bíblia. Risca aí, marca. Ele diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Se nós interpretarmos esse versículo 5, conforme a gente aprende em alguns momentos, esse versículo 5 ele diz que nós devemos amar o Senhor com todo o coração. Em algumas partes do Novo Testamento, a palavra coração é uma forma figurada de se referenciar ao espírito do homem, o espírito humano. Então ele diz aqui que nós devemos amar a Deus com todo o nosso espírito, com a nossa essência, com o nosso verdadeiro ser. Ele também diz que nós devemos amar com toda a nossa alma, com nossa psique, com o nosso intelecto, com nossa racionalidade e com nossas emoções. E ele diz também que nós devemos amar com toda a nossa força. E aí eu traduzo nossa força como o nosso corpo físico, com nossa parte natural. Veja que isso traz uma completude, uma inteireza a respeito de como devemos amar a Deus. E aí vem, evidentemente, a reflexão. Às vezes eu paro e me pergunto, isso é uma verdade, às vezes eu até falo com Deus, eu me pergunto, rapaz, será que realmente eu amo o Senhor? Algumas vezes eu já me fiz essa pergunta. E eu te convido a fazer também. Será que de fato nós amamos ao Senhor? Primeiro, nós sabemos que Ele é bom, que Ele é nosso Salvador, que Ele nos deu tudo. Uma vez eu estava num culto e um pastor ele perguntou para a igreja, né? Ele perguntou, se Deus chegasse para você e dissesse, eu vou desfazer a salvação através de Jesus, não vou dar mais nada para vocês, vocês continuariam amando Deus? E isso me atingiu, isso me deu um choque de realidade. Eu parei e me perguntei, se Deus tirasse a minha salvação hoje, se Ele dissesse, não, Vitor, você, a partir de hoje, seu nome está riscado do livro da vida, você não é mais salvo, está amarrado, misericórdia, você não é mais salvo, a partir de hoje você não é mais nem filho. Eu me peguei refletindo, né, e disse, eu continuaria a servir a Deus?
se eu soubesse que não tenho aliança com Ele? Porque hoje é fácil. Eu tenho aliança com Deus. Você tem aliança com Deus. Todos aqueles que aceitam a Jesus têm uma aliança com Deus. E uma aliança, ela traz consigo os seus direitos e seus deveres. Então eu sei que eu tenho a minha parte de ser fiel a Deus, mas Deus também tem a parte dele de ser fiel a mim. E mesmo quando eu sou infiel, ele permanece sendo fiel. E aí eu me pergunto, será que realmente eu amo ao Senhor? Será que eu adoraria mesmo que eu não tivesse mais nada dele? E aí eu pergunto a você, você ama de verdade a Deus? Profundo isso, né? Eu recebi uma revista da Missão Portas Abertas essa semana. Creio que alguns conhecem. É uma ONG que cuida de cristãos perseguidos, que auxilia eles a se restaurarem, a se reestruturarem. Eles treinam pastores, eles dão ajuda material e espiritual e emocional para famílias que foram perseguidas por causa do Evangelho. Inclusive na Nigéria houve o caso de centenas de meninas que foram sequestradas, não sei se vocês souberam, há alguns anos atrás, acho que 200 meninas foram sequestradas, cristãs, 200 meninas cristãs foram sequestradas numa escola por um grupo terrorista muçulmano, e muitas dessas meninas nunca voltaram para casa, e as pessoas, os que conhecem a região, desconfiam que elas foram roubadas para serem escravas e esposas de muitos dos militantes do grupo terrorista, né? E essas famílias ficam em casa sem a certeza de que um dia voltarão a ver suas filhas. E tudo isso porque seguem Jesus, apenas por causa disso. Apenas porque são seguidores de Jesus. E na revista tinha uma foto de uma igreja que foi bombardeada. E os irmãos estavam reunidos no culto, sentados em tijolos. As paredes da igreja, a maior parte já tinha caído, só tinha ficado uma parede em pé. Não tinha telhado na igreja, mas estavam todos lá reunidos para o culto, ouvindo a palavra de Deus. Se disporam a sair de suas casas, correndo o risco de serem atacados na rua ou na igreja, só por causa de Jesus. Isso, para mim, meus queridos, é um verdadeiro tapa na cara. Para todos nós, na verdade, deve ser. Porque eu, muitas vezes, não fui ao culto simplesmente porque não estava a fim de ir, estava com preguiça. E não fui. E eu garanto que não só fui eu que aconteceu isso, né? Eu garanto que não sou só eu que já passou por isso. Escolher o momento que vou pro culto. Ter mais de 20 versões de Bíblia em casa e não ler nenhuma, não passar um dia inteiro sem ler um versículo, sem passar um momento na presença de Deus. E a palavra aqui diz: ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Bom, vamos relembrar o que falamos, né? O nosso programa é sobre fé, estamos pregando sobre fé. Vamos falar sobre fé, sim. Mas para que a gente tenha fé, e tenha uma fé fortalecida, uma fé forte, conforme de Jesus, uma fé que opera, uma fé que muda de fato a realidade, nós precisamos viver no padrão que Deus quer. Especialmente nós que somos os crentes, os cristãos, nós precisamos seguir os princípios de Deus para que vejamos as coisas de Deus acontecendo em nossas vidas. Porque o ímpio, muitas vezes, em Jó está escrito isso, que Deus faz o sol e a chuva vir sobre justos e injustos. Em Provérbios também fala isso. Em Eclesiastes ele vai além, ele diz que muitas vezes ele vê o pecador vivendo uma vida boa e nunca vê a recompensa do pecado dele. Mas nós que não somos pecadores, que somos filhos de Deus, que estamos hoje no tempo da graça, temos que andar conforme Jesus andou. Então a responsabilidade para nós é maior. A responsabilidade para nós hoje é bem maior. Por quê? Porque nós agora temos o conhecimento. E o conhecimento colocado em prática é o que verdadeiramente liberta. Porque eu posso falar várias vezes, a gente já tratou disso outras vezes, mas eu posso falar:
O conhecimento liberta, o conhecimento liberta, o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Sim, a verdade traz liberdade. E liberdade para agir conforme a vontade de Deus. Porque se eu sei o que é fé e não coloco minha fé em prática, eu não devo nunca esperar que vou receber alguma coisa da parte de Deus. Lembra do que Tiago disse? Vamos ler lá. Não consegui lembrar palavra por palavra o que ele disse. Mas ele diz aqui no capítulo 2, no versículo... No capítulo 1, perdão. No capítulo 1. No versículo 5, ele fala que a gente deve pedir a Deus sabedoria. Mas aí no 6 ele diz: peça, porém, com fé, não duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que vai receber de Deus alguma coisa. É sincero demais, né? Mas é importante a gente fazer isso. Por quê? Muitas vezes eu encontro pessoas que já dizem que há anos estão pedindo alguma coisa e que às vezes não recebeu porque Deus não quis. Mas se eu vejo na palavra que algo é uma promessa de Deus, e agora estamos até um pouco desviando da pregação de hoje, mas é importante a gente falar disso. Se é algo que Deus já falou que vai nos dar, como diz, em Cristo, em todas quantas forem as promessas de Deus, em Jesus nós temos o sim e o amém. Ou seja, se está escrito na palavra que Deus ia nos dar, em Jesus, na nova aliança, já é nosso. Glória a Deus. Se Deus disse que ia dar, na nova aliança, já é nosso. Salvação, vida nova, liberdade, cura, santidade, prosperidade, paz, unção, poder no Espírito. Vá listando aí tudo que Deus prometeu, desde a época de Adão até o último profeta, até Jesus. O que foi que Deus veio prometendo para nós? Na nova aliança é nosso. Então, se eu sei, e agora eu quero que você escute isso com muito amor, porque é um tópico sensível. Se eu sei que Deus cura, e eu estou passando por alguma enfermidade, eu devo crer que sou curado, porque Cristo já carregou as doenças na cruz, certo? Mas eu acho que você, assim como eu, conhece algumas pessoas que creram, que falaram a palavra, que confessaram a palavra, mas que não passaram por uma cura divina. Que não aconteceu um milagre. Porque cura divina é uma transformação no corpo humano para que uma doença saia sem interferência humana. Amém? Anote isso. Cura divina não tem interferência humana. Então, se uma pessoa crê que vai no médico e vai ficar curada, isso é a fé dela, mas não é cura divina. Por quê? Porque o médico vai fazer um procedimento, o médico vai passar um medicamento, vai ter uma reação química, alguma coisa vai acontecer, alguma intervenção natural vai acontecer e a pessoa curada. E eu, muitas vezes na minha vida, criei que ia ser curado através de uma intervenção humana e fui curado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela ciência, glória a Deus pela medicina, porque senão muita gente já teria morrido. Lembra como era 100 anos atrás, que o povo morria de gripe? Glória a Deus que hoje a gente não morre mais de gripe. Amém? A gente não morre mais de gripe. Por causa da ciência que evoluiu, que avançou, descobriram novos medicamentos, enfim. Então, se eu conheço pessoas, e já aconteceu comigo também, de que, mesmo crendo que Deus curava, a cura divina não operou. E aí eu lhe pergunto, Deus disse que ia curar, certo? Em Jesus a promessa se cumpre. Deus curou. Não vai curar. Se você ler Isaías atentamente, vai estar lá dizendo: carregou as enfermidades, sarou as suas doenças. Fomos, passado, sarados. Em Êxodo, enviou sua palavra e nos livrou do que era mortal. Salmo, é o Senhor quem cura as suas enfermidades. É Ele quem te livra da morte. Não é livrará, não é curará. É para o hoje. A salvação, o tempo da salvação é hoje.
Então, se eu sei que Deus curou, o que acontece quando eu não vejo manifesto na minha vida essa cura divina? Deus falhou? Diga para mim, Deus pode falhar? Deus pode mentir? A palavra diz que é impossível para Deus mentir. A palavra também diz que Lucas 1, quando o anjo vem falar com Maria, ele diz: em todas as palavras de Deus, vamos lembrar. Em todas as palavras de Deus, nelas há poder para que se cumpra. O grego diz alguma coisa mais ou menos assim. Em português está escrito: nada é impossível para Deus. Foi curto, reto, né? Pois nada é impossível para Deus. Mas quando você vai ler no grego, você vê que lá está escrito que as palavras de Deus não são destituídas de poder. Algo assim. Então, Deus falou algo. Então, o poder de Deus já vem na sua palavra. Se ele disse: eu te curei, então nós já somos curados. Mas aí o que acontece? Tudo não é recebido pela fé? Aqui Tiago está dizendo: peça com fé, em nada duvidando. Lembra que já falamos a respeito de que precisamos avaliar se realmente estamos crendo. O nosso bom combate sempre vai ser esse, meus queridos. Sempre vai ser avaliar se estamos crendo. A fé tem uma base, a palavra. Não adianta eu ficar falando, eu creio, se eu não me alimento da palavra, que é o meu pão. Não adianta eu dizer, Deus me curou, se eu ainda falo da doença, se eu ainda gosto da doença, se eu me apeguei à doença. E tem gente que se apega à doença. Sabia disso? Enfim. Peça sem duvidar. Nós falamos a respeito de dúvida. Outro dia nós falamos como devemos mudar os nossos pensamentos para que a dúvida não entre. Porém, essa não é a mensagem de hoje, olha só. Agora a gente vai começar a pregação de hoje. Agora vai começar a palavra de hoje. Começamos em Deuteronômio, faz parte da pregação de hoje. E como eu falei, né? A respeito da vida das pessoas que realmente buscam a Deus de todo o coração. Então, nós temos buscado a Deus de todo o coração? Momento de reflexão novamente. Amamos de fato a Deus? Faz assim. Não faz não. Faz que não. Nem faz que não, nem faz que sim. Não responda não. Não responda. Não levante sua mão. Você ama Deus? Amém, amo. Diga, amém. Fala aí, Rafael, pra me ajudar. Amém. Você ama a Deus? Amo. Amo. Eu amo. De todo o coração, de todo o meu coração. Tem certeza? Eu tenho que ter. Tenho que ter essa certeza. Eu tenho que ter essa certeza. Eu preciso continuar crendo nisso. Que eu amo a Deus. Estamos prontos a ser entregues para que o nosso corpo seja queimado? Coríntios, né? 1 Coríntios 13. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado e se eu não tiver o amor, isso nada serviria. Vamos lá. Nós lemos Deuteronômio, né? Devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Aí eu quero trazer vocês agora para um jovem rapaz que a gente ouve a história dele em Lucas. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 18. Eu imagino que seja bem conhecida essa história porque é um daqueles momentos que Jesus fala: vende tudo que tem, dê aos pobres e me siga. E aí as pessoas se agarraram a essa instrução. As pessoas se agarraram a essa instrução e disseram: tá vendo? Jesus disse pra gente dar tudo pros pobres. Aí tem gente que fala: como você quer ter dinheiro se você tem que dar tudo pros pobres? Você não é seguidor de Jesus se você não fizer voto de pobreza. Aí tem gente que faz voto de pobreza. E eu vou dizer a você,
Eu pensava muito nisso, sabia? Eu refleti assim, um parêntese agora. Eu olho às vezes os missionários e eu quero ajudar os missionários. Mas se eu for pobre, como é que eu vou ajudar os missionários? Você já parou para refletir nisso? Em Provérbios, um homem diz assim, ele diz, Senhor, que eu não tenha muito para não esquecer do Senhor, e que eu não tenha pouco para que eu venha roubar e blasfeme contra o Senhor. Dá-me somente o pão de cada dia. Mas se eu tiver só o pão de cada dia, como é que eu vou repartir com a multidão? Quando a gente está lendo em 2 Coríntios capítulo 9, Paulo diz que quanto mais a gente oferta, mais Deus vai fazer com que a nossa capacidade de ofertar aumente. Ou seja, nós vamos enriquecer mais para que possamos ser generosos em maior medida. Não diz respeito a quantidades, nunca diz, mas diz respeito ao seu coração. E se você é uma pessoa que facilmente é generoso, a alma generosa prospera. Agora fecha parênteses e vamos ler aqui Lucas capítulo 18, no verso 18. Diz assim, um certo príncipe disse a Jesus perguntando, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Veja. Jesus disse, por que você me chama de bom? Não há ninguém bom, senão um que é Deus. E ele continua interpelando o rapaz, dizendo, você conhece os mandamentos? Não adultere, não mate, não furte, não diga falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E ele disse, o jovem disse, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Pausa. Então veja só. Aquele jovem já chegou lá. E isso é importante a gente tirar de nossa vida. Esse jovem rapaz já chegou aqui com a consciência de autojustiça. Ele já sabia que ele era uma pessoa, de acordo com a sociedade, exemplar. Ele já tinha para si a garantia, a certeza de que ele era, como muitas vezes algumas pessoas falam comigo, eu não roubo, eu não mato, eu não jogo no bicho, eu não tenho intriga com ninguém. E a gente chega para falar de Jesus para as pessoas e as pessoas dão um argumento, não, eu não preciso ir para a igreja porque eu sou justo, porque eu sou bom. Eu não preciso ir para a igreja porque eu não erro. Elas falam assim, só falta dizer, não, em mim não tem pecado. Só falta elas dizerem, não, em mim não tem pecado, para que eu vou para a igreja? Aí o povo diz assim, eu olho para a igreja, vejo o povo lá intrigado, o povo um falando mal do outro. Eu vou fazer o que na igreja? Né? Oh, glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Então, as pessoas às vezes têm essa consciência de justiça própria que Deus abomina. E eu quero dizer isso para você agora, mais um parêntese. Deus abomina a consciência de justiça própria. Sabia disso? Porque se você tem para si que aquilo que você é ou aquilo que você faz é capaz de te salvar, você está dizendo para Deus que a morte de Jesus foi inútil. Se é possível que eu me salve através dos meus atos de bondade, para que Jesus ia morrer na cruz? É necessário que todo aquele que queira se aproximar de Deus reconheça que sem Ele não pode fazer nada. É preciso reconhecer que somente através de Jesus é que se consegue a salvação. A salvação vem pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça, na fé em Jesus. Fecha parênteses. Então esse jovem rapaz chega e diz, Jesus, tudo isso que você falou aí, eu já faço. Então eu já devo ser salvo. Mas Jesus, repare como Jesus é sábio. Ele colocou aqui no verso 20, ele disse, não mate, não roube, não adultere, não dê falso testemunho. Ele falou os versículos, os mandamentos, aqueles que a gente conhece como os 10 mandamentos, ele falou a partir do 3º mandamento. Ele não falou o 1º mandamento. Aí eu quero que você guarde essa revelação no seu coração agora. Porque o 1º mandamento é, vamos lá em Êxodo 20? Corre lá, pega a sua Bíblia aí. Êxodo capítulo 20. No verso 3. Mas vamos começar do 1.
Eu sou o Senhor teu Deus, esse é o 2, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí o verso 3 traz o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro. O que me leva a crer que é o princípio de que todos os outros vão ser construídos, né? Não terás outros deuses diante de mim. A gente leu lá em Deuteronômio 6 que devemos amar a Deus com todo o nosso espírito, com toda a nossa alma e com todo o nosso corpo. Todo o nosso coração, nossa alma e nossas forças. Em outro momento perguntam para Jesus qual é o mandamento mais importante. Jesus diz isso. Ame o Senhor teu Deus com todo o seu ser, com toda a sua alma e com toda a sua força. O primeiro mandamento, de acordo com Jesus. O mais importante de todos. E Jesus não falou aqui no versículo 20 a respeito desse. Então o jovem estava ali cheio de si, dizendo, essas coisas eu já faço desde a mocidade. E aí vem o verso 22. Quando Jesus ouviu tudo isto, disse a ele, ainda te falta uma coisa, meu jovem rapaz. Pega tudo que você tem, vende e divida com os pobres. Tocou na ferida do jovem. Por quê? No verso 23 diz, o jovem ficou triste com essa ordem de Jesus, porque ele era muito rico. Então aquele jovem tinha diante dele um outro Deus, que não era o Senhor, que não era o nosso Deus Jeová. Aquele jovem tinha diante dele um outro Deus, que era Mamon, as riquezas. Lembra que Jesus diz isso? Você não consegue servir Mamon, as riquezas, e servir Deus ao mesmo tempo. Você não pode ter dois senhores. Aí eu quero trazer isso para a nossa vida hoje. Pesado hoje, né? A pregação hoje tá... Rafael? É um ponto crucial da vida cristã, meus queridos. Porque se nós de fato temos que fazer aquela reflexão, será que de fato nós cremos em Deus? Nós realmente amamos a Deus? Nós realmente estamos servindo a Jesus? Quando a gente vai para a igreja, eu estou servindo a quem? Eu estou servindo a mim mesmo ou estou servindo a Deus? Pare e pense nisso. E a um culto? Eu estou indo no culto para receber algo da parte de Deus, porque eu quero ter a consciência aliviada, porque eu quero sentir algo, porque eu quero uma bênção, ou eu estou indo porque eu amo Deus? Quando nós nos reunimos para falar da palavra de Deus, quando a gente prega, quando eu estou aqui pregando para vocês, eu estou pregando porque eu amo a Deus? Quando a gente sai para evangelizar, a gente evangeliza porque ama a Deus? Ou porque quer agradar a nós mesmos? Então esse jovem rapaz chega diante de Deus, de Jesus, e diz, o que eu preciso fazer para ser salvo? Já tendo certeza de que era o bonzão, o salvo. E Jesus disse, o seu coração não está em Deus, o seu coração ainda está em você mesmo e nas suas riquezas. Então se livre dessas suas riquezas para você poder servir a Deus. Aleluia. E o jovem não quis. E quantos de nós hoje não queremos nos livrar dos nossos ídolos, não queremos nos livrar do nosso conforto, não queremos nos livrar do nosso ego? E aí depois a gente fica se perguntando, por que Deus não me respondeu? Por que eu não consegui receber aquela bênção? Por que minha fé não funcionou? Por que eu orei tanto e não recebi? Ora, é difícil, não é? É difícil a gente receber alguma coisa de Deus se a gente não obedecer os princípios dele. Não duvide de Deus. Ande de acordo com os princípios de Deus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir tudo o que quiserem e lhes será feito. Essa promessa de Jesus não tem margem para interpretação. Está escrito ali. Se estiverdes em mim, ponto 1, condição 1. Nós temos que estar em Jesus. Como? Sou salvo, estou em Jesus. Fui mergulhado em Jesus, fui batizado em Jesus no momento que criei.
Eu abri minha boca e declarei, Ele é o meu Salvador e o meu Senhor. Fui salvo. Entrei em Cristo naquele momento. O Espírito Santo veio habitar em mim. Ponto 1. Se estiverdes em mim. Segundo ponto. E as minhas palavras estiverem em ti, em vós. E aí esse ponto é onde a gente muitas vezes erra. Porque nós não temos dado, eu digo isso de uma forma coletiva, não para ninguém individualmente, mas para nós enquanto cristãos brasileiros. Nós não temos dado atenção devida à vida e à palavra de Deus que precisamos. Isso inclui muita gente que está me ouvindo agora. Isso inclui eu, inclusive. Pronto, falei. Isso me inclui. Por quê? Muitas vezes na minha vida eu já orei ao Senhor e não recebi. Por quê? Porque eu não estava crendo de fato. É simples, é uma equação simples. Então, se estiverdes em mim e as minhas palavras em ti, estar cheio do Espírito, estar cheio de Deus, mas principalmente buscar a Deus em primeiro lugar. Lembra de Mateus? Buscai, pois, ao reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, se estivermos em Jesus, e se as palavras de Jesus forem o nosso primeiro lugar na nossa vida, então nós vamos pedir o que a gente quiser. E aí vai ser dado. Entendeu? Se estiverdes em mim, as minhas palavras em ti, pedirei o que quiseres e vos será feito. E se as palavras de Jesus estiverem em mim, é claro que não vai ter margem para dúvida. É claro que ele vai estar em primeiro lugar no meu coração. É claro que o meu objetivo de vida vai ser ele. Amém. Veja, há quanto tempo estamos aqui falando? Já tem 40 minutos, né? E ainda temos coisa para dizer. Então vamos continuar. Posso continuar, Rafael? Então vamos continuar. Nem que depois a gente divida, né? O vídeo que está sendo gravado, a gente divide depois. Amém. Vamos continuar. Então, eu estou gostando muito da pregação de hoje. Vou sair daqui hoje revigorado. Constrangido, bastante constrangido, mas revigorado. É assim que Deus corrige os seus filhos, sabia? A gente às vezes acha que é uma doença que vai vir para ensinar alguma coisa, mas não. Deus não tem mal, não tem doença no céu para lhe dar para ninguém. Ele nos corrige pela palavra, ele nos instrui pela palavra, ele nos disciplina pela palavra. É por isso que a fé vem por ouvir a pregação de Jesus, sobre Jesus, a palavra de Deus. Amém. Então ele diz aqui para o jovem rapaz, você não tem Deus no seu coração. O seu coração está firmado nas suas riquezas. Você precisa adorar a Deus em primeiro lugar e não as suas riquezas. E aí você vai viver o melhor de Deus aqui na terra dos viventes. E o jovem rapaz ficou triste porque ele não quis desfazer esse ídolo. E nós muitas vezes também não nos desfazemos dos nossos ídolos. Então, fique com isso no seu coração. Terceira reflexão do dia. Quem é o seu ídolo? Quem é o seu Senhor? Porque lá em Romanos 10 está escrito que nós, quando aceitamos Jesus, aceitamos como Senhor, como Kyrios, grego, que quer dizer mestre, dono, senhor. Um escravo chamava o seu dono de Kyrios. É o Senhor, o dono. Nós temos Jesus, nós nos entregamos a Jesus para que ele seja nosso dono. O evangelho hoje, e agora eu quero falar isso com todos os meus amados irmãos, o evangelho hoje tem se tornado o evangelho que nós encontramos Paulo alertando a Timóteo. Em que ele diz, Timóteo, não para de falar na palavra de Deus. Por quê? No futuro, vão surgir aqueles que não vão suportar a verdade do evangelho. Vão ter coceira nos ouvidos e vão procurar por aí pregadores que agradem a eles próprios. Oh, meus amados. Não podemos ser contados nesse meio. Não podemos ser encontrados como aqueles que procuram pregadores agradáveis aos nossos ouvidos. Precisamos, de fato,
Receber a palavra que liberta. E a palavra que liberta é essa. Que temos que... Abra lá comigo em Colossenses. Temos que, de fato, morrer para nós mesmos. E é isso que Paulo, na carta aos Colossenses, vem dizer. No capítulo 3, no verso 1, ele diz: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E depois ele vem dizer que por causa dessa morte nós devemos mortificar o corpo atual e não andar no pecado, nas concupiscências da carne, nos desejos naturais. Mas eu quero dar o foco nesses primeiros 3 versículos, a respeito da vida cristã. Veja só, agora que eu tenho uma notícia para te dar. Você aceitou Jesus como seu Salvador? Amém. Que bom, aceitou. Então você não é mais dono de si mesmo. Gostou da revelação? Eu acho que você já sabia disso. Se você nunca aceitou Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Você, para viver uma vida plena, cheia daquilo que Deus quer para você, você precisa primeiro passar pela porta da salvação, a porta da graça. Para você ter comunhão plena com Deus, para você desfrutar de tudo que Deus tem para você, você precisa se entregar a Jesus para que Ele seja seu dono, seu Senhor e seu Salvador. Como você faz isso? Crendo no seu coração, abrindo sua boca e falando, dizendo: eu sou propriedade de Jesus. E a partir daí você vai viver conforme Jesus quer que você viva, buscando a Ele em primeiro lugar. Eu sei que é muito bom receber uma mensagem assim, na rádio, na internet, em algum lugar aí que você receba, mas uma palavra simples assim, uma vez só, não é o suficiente para te fazer viver tudo que Deus tem. Você precisa de comprometimento. Nós precisamos de comprometimento. E se de fato aceitarmos Jesus como nosso Salvador, aí começa a nossa caminhada. E aí nós deixamos de ser dono de nós mesmos. Você veja, é tudo interligado. A palavra de Deus, ela vai operar na minha vida quanto mais lugar eu der a ela. Quanto mais eu colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, mais ela vai se tornar real para mim e em mim. E na minha alma. Então, para vencer a dúvida e para vencer os pensamentos contrários, eu preciso me entregar de fato para Deus. Porque Deus não quer 99% de nós, Ele quer 100% de nós. Então aqui a revelação que Paulo traz é: todo aquele que está em Cristo já morreu. Ora, se eu já morri, e se a vida que eu tenho agora está guardada em Deus, não é mais minha. E aí no verso 2 ele fala: pense nas coisas que são de cima e não nas que são daqui da terra. O seu foco, o seu objetivo de vida, o meu também. Eu falo seu porque eu estou me comunicando com alguém, mas isso é para mim também. Não pense que eu estou dizendo que é só para você. É importante esclarecer isso, porque às vezes tem gente que fica ouvindo e diz: oxe, ele só quer ensinar os outros, por que não ensina ele mesmo? Não, isso aqui é para mim também, meu querido. Nós precisamos, de fato, viver essa vida que Deus quer. Por quê? O nosso objetivo hoje não é fazer uma faculdade, não é arranjar um bom emprego, não é comprar uma casa, não é ganhar riquezas e bens. Não. Esse não é o nosso objetivo de vida. Se esse fosse o nosso objetivo de vida, viver uma vida natural, para que eu ia precisar de Jesus? Me diga. No meu passado, antes de ter Jesus na minha vida, eu pensava que o objetivo de vida era só trabalhar, juntar riquezas, gastar essas riquezas e morrer. E deixar as coisas aqui. E por causa disso eu vivia desesperançado, dizendo para mim mesmo: então do que adianta viver a vida inteira e depois no final das contas morrer e deixar de existir? Não. Hoje o nosso objetivo de vida enquanto filhos de Deus não é natural.
Veja, não estou dizendo que você não deve fazer as coisas. Preste atenção. O que nós temos hoje é a vida que Deus nos deu. O que nós temos hoje é a vida e os sonhos que Deus planejou para nós. Lembra? Antes mesmo de eu ser formado no ventre da minha mãe, todo mundo gosta desse salmo, o Senhor já me conhecia. Todos os meus dias estavam escritos no seu livro. Então nós sabemos que Deus já escreveu um livro a respeito de nossa vida. A questão hoje é, nós vamos viver de acordo com esse livro ou vamos viver de acordo com nossa vontade? Então nós temos aqui o versículo 2 dizendo que nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não nas que são daqui da terra. Por quê? Se o nosso foco de vida for apenas coisas terrenas, é evidente que nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar. Eu vou tentar falar melhor, para que ninguém entenda o que eu não disse. Vitor, estudo para concurso. Estou fazendo mestrado hoje em administração pública, que é uma área que eu me encontrei muito bem no serviço público. Trabalho hoje no setor de licitações e busco sempre fazer cursos e estudar, porque é o meu emprego. Então eu tenho objetivos dentro do emprego. Quero ser cada vez melhor, quero conseguir mais bônus, benefícios, promoções, uma carreira, né? Não é isso que a gente pensa? Na carreira. Ainda continuo estudando para concurso, porque penso em passar em outros concursos e continuar sempre avançando no meio profissional. E isso é lícito. Só que se você me perguntar, Vitor, esse é o seu objetivo de vida? Isso eu tenho certeza para mim. Não, esse não é o meu objetivo de vida. O meu objetivo de vida é fazer com que o máximo de pessoas que entrem em contato comigo conheçam a Jesus. E isso eu decidi há alguns anos, quando eu saí das trevas para a luz. Então hoje, o meu objetivo de vida é pregar o Evangelho. Por isso que eu estou aqui agora. Simples. Mas eu tenho uma vida secular, não é? Então, eu sempre oro a Deus, dizendo, Senhor, que eu esteja no lugar onde eu possa falar do Senhor. Então, quando eu vou trabalhar, quando eu passei no último concurso que eu fui para esse emprego, eu já fui pensando, como eu posso alcançar os meus colegas de trabalho? Então, se você trabalha comigo, que está assistindo aí agora, ouvindo, e trabalha comigo, é o nosso amigo Santana, que sempre ouve, que sempre assiste. Um abraço, Santana. Eu te revelo que eu tô aí hoje, trabalhando com você, não apenas para trabalhar, mas para que juntos a gente possa descobrir mais quem Deus é. Então eu não perco a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. E eu não sou um crente chato, daqueles que só falam Jesus, 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 Jesus. Mas sempre na conversa eu ensino princípios bíblicos. Porque é o que eu sei. É o que eu conheço. Então sempre eu falo com Deus, me dê uma chance, Senhor, de ser uma bênção hoje. Me dê uma chance de instruir alguém hoje na palavra. E a chance sempre vem. Me dê uma chance de ser o Senhor na vida de alguém hoje. E glória a Deus, Deus tem me dado essa bênção, essa graça de conseguir fazer isso. Então nossa vida, toda ela deve ser voltada para o Evangelho. Meu amigo Rafael é fotógrafo. Mas se o objetivo de vida dele for apenas fotografar, ele não vai viver os planos de Deus. Perceba. Se o seu objetivo de vida for apenas aqui na Terra, você não está vivendo o que Deus tem para você. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são daqui da terra, porque vocês já morreram e a sua vida está hoje escondida com Cristo em Deus. Amém.
eu vou encerrar por aqui. Eu quero deixar a reflexão para nós hoje. Então, Vitor, você é o bonzão agora. Sua vida é perfeita agora, é só voltar. Não, meus amados. Ainda tem muitas coisas a fazer. Ainda tem muitas coisas a alinhar. Ainda tem muitos carrapichos a serem tirados. Ainda há muita coisa para aprender. Muita. Vixe. É inimaginável tudo o que ainda tem. Mas eu aprendi uma coisa. Em Filipenses está escrito. É que deixando para trás as coisas que ficaram para trás, eu avanço para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Nós precisamos sempre viver o novo de Deus. E o novo de Deus, ele só virá quando nós estivermos dispostos a quebrar as amarras com o passado para viver o novo. As boas experiências que nós tivemos, é sempre bom lembrarmos delas. Mas não podemos viver de boas experiências do passado. Temos que ter boas experiências hoje. Quando Elias chamou Eliseu, ele estava fazendo o quê? Arando as terras. E Elias disse, vem comigo. E Eliseu fez uma coisa extraordinária. Ele pegou os bois e matou os bois. Pegou o jugo, que os bois estavam presos, e queimou o jugo. Ou seja, isso simbolizou na vida daquele rapaz uma completa transformação. Tá vendo? Isso aqui, minha ferramenta de trabalho, é secundário para mim. Porque agora eu vou viver um novo propósito de vida. Então, o seu trabalho que Deus te deu, anote isso aí, é uma ferramenta que Ele te deu para você abençoar pessoas. Então, seja uma bênção onde você estiver. Abraão, seja uma bênção. Essa é a ordem. Por quê? Isso quer terminar, mas lembrei de uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho onde é esse versículo. Mateus capítulo 14 ou é 12. Vamos lá. Não é nem Mateus 14 nem 12. Deixa eu ver se é Lucas, então. Alguma coisa assim, tá me lembrando que é desses versículos. É Lucas 14. Glória a Deus. No verso... Dos versos 15 ao 24, a gente tem uma parábola bem conhecida, que é a parábola do casamento. No verso 16, Jesus diz: um homem fez uma grande ceia e convidou a muitas pessoas. Presta atenção. Na hora da ceia, ele mandou o seu servo dizer aos convidados: venha que tudo está pronto. Todos começaram a dar desculpas. E o primeiro disse: eu comprei um campo e eu vou lá averiguar. Peço que me dê licença. E não foi para a festa. Outro disse: eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: me casei, acabei de me casar, estou de lua de mel, então não vou poder ir para sua festa. Voltando àquele servo, ele anunciou estas coisas ao Senhor. E a gente sabe o resto da história. Mas eu quero focar nesse ponto aqui, das desculpas que esses homens deram. Todos estavam ocupados com coisas lícitas. Investimentos, trabalho, casamento, coisas lícitas e coisas que Deus planejou. Porém, na hora da ceia, na hora de estar com aquele homem, um grande homem importante, que fez uma grande festa, eles usaram as suas próprias vidas como desculpa para não estar junto daquele homem. E todos nós somos convidados a viver os planos de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes damos desculpa das nossas próprias vidas para Deus, para dizer que por isso que não podemos fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Bom, eu encerro essa
palavra dizendo o que Paulo disse: julgue o homem a si mesmo para que não seja julgado por Deus. Então devemos nós mesmos nos julgar para avaliar nossa vida. Se você quer que a fé que Deus te deu funcione na sua vida em todos os momentos, de forma plena, precisamos colocar Deus de fato em primeiro lugar. Se você quer viver os planos de Deus para a sua vida, você precisa colocar a Deus em primeiro lugar no seu coração. Em primeiro lugar. Amém? E com isso eu me despeço de vocês. Foi longo hoje, mas que bom que estivemos juntos nesse momento. Eu mesmo vou sair daqui e vou refletir bastante a respeito daquilo que tenho feito e da forma como tenho vivido. Porque quando nós pensamos que estamos bem, meus amados, é um perigo. Nós precisamos sempre estar nos autoavaliando para perceber, para encontrar se de fato Deus é Deus em nossas vidas. Amém? Então fique na paz do Senhor. Seja abençoado na prática da palavra. E até a próxima. Em nome de Jesus.